A terceira temporada de Mandalorian chegou ao fim e agora a gente vai para o nosso vídeo de primeiras impressões deste último episódio. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e a gente vai falar de O Retorno, o último episódio da terceira temporada de Mandalorian. Antes de eu começar a falar sobre ele, eu quero avisar vocês que tem spoiler, obviamente, então se você ainda não assistiu, vai lá pro Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Também sempre bom lembrar pra vocês curtirem o vídeo se gostarem do conteúdo e também se inscreverem no nosso canal, porque aqui rola de tudo sobre cultura pop. Bom, o episódio ele começa exatamente onde o outro terminou, com o Din Djarin sendo conduzido ali pelos Dark Troopers, né? Só que ele consegue se salvar, se solta com a ajuda do Grogu que tinha seguido ele. Obviamente o Groguinho não deixaria o pai dele passar por isso sozinho, e os dois decidem ir atrás do Moff Gideon, porque isso aí tem que acabar, né? Não adianta ficar fugindo do Gideon, porque ele vai continuar perseguindo os caras, então eles têm que dar um ponto final nisso. E o Din Djarin, ele sempre é muito assertivo nessas decisões, então ele nem pensa duas vezes. Ele fala pro Grogu, ó, preciso que você tenha coragem, que agora a gente vai atrás do Moff Gideon acabar com essa palhaçada. Em paralelo ao Din Djarin e ao Grogu indo atrás do Moff Gideon, nós temos os Mandalorianos ainda fugindo dos Dark Troopers, enquanto o Wolves ele vai até o cruzador para avisar os Mandalorianos que estão lá fora que o perigo é iminente, que as naves do Moff Gideon estão chegando para arrebentar tudo. Esses Mandalorianos conseguem escapar junto com a armeira e tudo mais, e aí os Mandalorianos da Bo-Katan e os que estavam no espaço se encontram e vão pra treta. Esse episódio aqui não tem nenhuma baixa do lado dos Mandalorianos aqui, e também ele acabou com algumas teorias, não todas, né, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas acabou com algumas teorias aí. O CGI tá absurdo, e tem um momento que a armeira fala pra Bo-Katan, né, o seu exército chegou, elas estão indo enfrentar ali os Dark Troopers de novo, pararam de fugir, mano, é muito foda. A Bo-Katan, ela voando, ela abre, né, o Darksaber ali, e é um negócio surreal. E o que eu gosto muito desse episódio é que ele tem acontecimentos grandiosos em todos os momentos, em algumas frentes diferentes, mas o foco ele segue sempre sendo no Din Djarin, no Grogu, e também em alguns momentos menores na Bo-Katan. A Bo-Katan ela teve o foco na maior parte da temporada, mas nesse episódio final o foco volta para a história do Din Djarin e do Grogu. E aí nisso, quando eles estão indo atrás do Moff Gideon, tem umas sequências de luta aqui incríveis, né, dos portais se abrindo ali e o Din Djarin acabando com os Dark Troopers em duplinha, né, 2 de cada vez ali, e depois ele e o Grogu eles chegam na sala dos clones do Moff Gideon e a gente descobre que esses clones eles podem usar a força, né, o Gideon fala, eles são clones meus perfeitos, com a única coisa que eu não conseguia fazer, usar a força. Eles conseguiam usar a força. Então, lá na primeira temporada, o Din Djarin ele era um caçador de recompensas ali que foi enviado para ir atrás do Grogu, para entregar o Grogu para os imperiais ali remanescentes, que queriam aprender um pouco mais sobre a força e conquistar um pouco mais de conhecimento justamente para esse experimento de clones, né? E agora a gente vê o resultado aqui, só que o Din Djarin e o Grogu arregaçaram com esses clones, nenhum deles vai sobreviver, mas é também mais uma conexão com o Snoke lá dos episódios 7 e 8 dos filmes de Star Wars. E chega o momento da luta do Din Djarin com o Moff Gideon que a coisa fica tensa. Primeiro eu tenho que parabenizar de novo pelo visual do Moff Gideon. É um visual absurdo, toda a voz dele, toda essa imponência desse traje absoluto aí. As armas que ele usa, ele passa assim uma ameaça de ser aquele vilão indestrutível, né? O Din Djarin soca ele, o Din Djarin bate o máximo que consegue e ele não se abala. Ele continua ali em pé, ele continua ali muito firme. Até depois quando a Bo-Katan chega com o Darksaber e tudo, ele continua muito imponente. Então, visualmente falando e no sentido de ameaça, o Moff Gideon serviu mais do que nunca nessa terceira temporada e principalmente nesse episódio. No episódio anterior, que é o episódio do retorno dele, ele mostra ali uma presença muito forte, né? Porque o Giancarlo Esposito, ele sempre teve isso. Mas aqui ele mostra a treta, né? Ele vai com esse traje muito pesado, muito resistente, encarando os dois Mandalorianos mais fortes da atualidade aí, o Din Djarin e a Bo-Katan, enquanto a Bo-Katan ainda tem o Darksaber. E em paralelo a isso, os Praetorian Guards ali, eles chegam, né, a guarda pretoriana, os 3 que tinham matado o Paz Vizsla no episódio anterior, chegam pra encarar o Din Djarin. Então o Din Djarin, ele e o Grogu, né, mas o Grogu tava meio escondidinho, contra o Moff Gideon e os guardas pretorianos. E aí fodeu, né, aí ele começa a apanhar muito e o Grogu entra em ação pra proteger o seu papai, né? E aí o Grogu, ele atrai os guardas pretorianos e os dois se separam. Então é o Grogu contra os 3 pretorianos e o Din Djarin contra
o Moff Gideon, só que o Din Djarin tá preocupado com o Grogu, né? Ele sabe da ameaça dos pretorianos ali, ele sabe o quão fortes os caras são, e ele fica preocupado, então ele não consegue se concentrar aqui na batalha com o Moff Gideon direito, e ele acaba tomando um atraso. Só que a gente descobre nesse episódio que o Grogu é simplesmente maluco, ele é muito louco, porque os pretorianos são essa ameaça gigante, né? A gente já sabia disso, e o Grogu tá encarando eles, dando risada, correndo e brincando. A hora que ele deu a risadinha, eu falei, mano, essa criança é louca, velho, porque ele tá encarando ali ameaças mortais, extremamente fortes. Eles são, pelo menos, desse nível desses Mandalorianos mais fortes. E o Grogu tava tirando um sarro. Ele correndo, tipo, brincando de pega-pega mesmo, dando risada e tudo mais. No momento que ele vai usando a força. Tipo, tem um momento que ele cai ali que ele se ferraria, mas o Din Djarin aí consegue chegar. Porque a Bo-Katan, enquanto tá rolando a outra treta dos Mandalorianos lá, ela vê o Moff Gideon. E quem tem mais treta com o Moff Gideon é ela, né? Então ela fala, não, deixa que eu resolvo ele, vai lá cuidar do Grogu. Então fica Din Djarin e Grogu contra os pretorianos e a Bo-Katan contra o Moff Gideon, e as lutas vão acontecendo, o Grogu tendo um controle muito maior da força, que em um momento da luta da Bo-Katan com o Moff Gideon, ele pega o Darksaber, né? Ele queria de volta ali, mas ele não consegue, ele segura a mão dela e ele destrói o Darksaber. Mas ele destruiu mesmo? No meu ponto de vista, não. Isso pode ser recuperado, aliás, essa é uma arma milenária, uma arma muito antiga aí do povo de Mandalore, então eu acho que volta, mas acho que essa destruição do Darksaber é meio mais simbólica, né, para mostrar que mesmo assim a Bo-Katan continuou sendo respeitada por todos os outros Mandalorianos como a líder deles, né, mesmo assim ela continuou com essa posição e tendo esse respeito das pessoas, exatamente o que o Din Djarin tinha falado para ela no episódio anterior. Ele falou, mano, eu não sigo você por conta do sabre, eu sigo você por causa da sua liderança, da sua imponência, das suas decisões, tá, eu sigo você porque eu admiro você, não porque você tem o sabre. E a destruição do Darksaber aqui, eu acho que é mais para mostrar isso. Eu acho que o Darksaber pode voltar, a armeira pode sim refazer essa arma, ela não vai criar uma nova, ela pode só consertar ali, porque o Moff Gideon ele não estraçalhou o bagulho, ele deu uma entortadinha, né, saiu umas faíscas ali, mas eu acho que é recuperável. Só que tem essa simbologia. A Bo-Katan ela lidera não porque ela tem o Darksaber, mas porque ela é uma líder natural. E aí o Wolves ele taca o cruzador lá na base do Moff Gideon, destrói tudo, e o Grogu protege a Bo-Katan e o Din Djarin da explosão. Isso aí requer um uso da força muito elevado, não é simples. É uma explosão de um cruzador numa base imperial ali que tava cheia de coisa, e o Moff Gideon ele simplesmente abre os braços e grita, dando a entender que ele morreu, mas eu acho que ele não morreu. Eu já tinha falado aqui no começo desse vídeo que o traje dele é muito resistente, né? Então eu acredito que ele não morreu, e é aí que eu volto em uma das teorias que eu já tava falando aqui durante essa semana, de que o Troll chegaria para mostrar ao Moff Gideon quem manda. Eu acho que podemos ver sim o Moff Gideon nas suas últimas, no começo de Ahsoka, só para mostrar um pouco mais da ameaça do Troll, com o Troll chegando e acabando com o serviço ali, né? Eu acho que isso pode acontecer, que o Gideon ainda não morreu e que ele vai ser usado de escada para mostrar para as pessoas de live action, né? Porque tem muita gente que acompanha Star Wars só por live action, qual é a real ameaça do Troll, né? A gente já estava falando sobre isso, eu já fiz uma thread no Twitter que está linkadinha, no Shorts também que eu fiz falando da teoria do Troll estar trabalhando com a armeira, e em relação a isso, a armeira traidora, isso pode continuar acontecendo ainda. Eu acho meio difícil agora, eu acho que ela não tem nada de ruim não. Ela era do Olho da Morte, ela tem esse capacete dos chifres por conta disso, mas eu acho que acabou, né? Ela disse que o Olho da Morte acabou. Porém, como eu disse na teoria que também tá nesse short que eu falei, se ela estiver trabalhando mesmo com o Troll, porque não faria sentido nenhum ela estar trabalhando com o Gideon depois de tudo que o Gideon já fez de ruim pros Mandalorianos, mas com o Troll faz sentido, eu expliquei isso também. Então, se ela estiver trabalhando com o Troll, ela ainda não precisaria se revelar, porque seria do interesse tanto dela quanto do Troll de derrotar o Moff Gideon. Então, essa teoria ainda pode sim acontecer. Agora, nós chegamos à explicação do nome do episódio, porque quando começou o episódio apareceu lá o retorno, eu falei, puta, é o retorno do Troll, né, do Grande Almirante, ou sei lá, de alguma outra pessoa, mas eu apostei, sei lá, 90% no retorno do Troll. Mas não, é o retorno dos Mandalorianos à sua terra natal, o retorno deles a Mandalore. E durante o episódio a gente vê que a vegetação tá conseguindo florescer ali em Mandalore, algo que surpreende até a Bo-Katan, a irmã da Bo-Katan, a Satine, que era
mais pela paz, ela queria que os Mandalorianos não fossem um povo guerreiro e tudo mais, ela ia adorar ver que essa vegetação está crescendo aí. Então a Bo-Katan também compartilhando um pouco desse sentimento que ela sabe que a irmã dela gostaria, ela também se surpreende, e isso é muito promissor pro futuro dos Mandalorianos ali, com essa vegetação renascendo. E aqui nós temos também outra coisa interessante, porque termina a cerimônia de iniciação do filho do Paz Vizsla. A doutrina mandaloriana estava na primeira cena dessa temporada, e ela é que fecha esse circo. E nisso nós temos o Din Djarin pedindo para que o Grogu passe pela mesma cerimônia, e a armeira repete o que o Din Djarin mesmo já tinha falado. Ele ainda é muito jovem para falar as palavras, então ele ainda não pode se tornar um aprendiz. Então por enquanto ele continua como um foundling ali. Só que o Din Djarin fala, não, mas se os pais permitirem, ele pode, né? E aí a gente já começa a ficar... Aí ela, sim, mas os pais dele a gente nem sabe onde eles estão, talvez eles estejam mortos. E o Din Djarin fala, então eu vou adotar esse moleque. E aí vem o momento que a gente estava esperando. Ele já é pai do Grogu desde a primeira temporada, mas aqui ele se torna realmente pai do Grogu. E um momento surpresa, né? A armeira, ela fala que o Grogu agora se chama Din Grogu. Então o sobrenome do Din Djarin é o Din, tá ligado? Tipo, Bo-Katan Kryze, o sobrenome dela é o Kryze, tá ligado? Luke Skywalker é o último nome. Só que aqui, no caso do Din Djarin, é o contrário. É Din Djarin, e o Grogu vai ficar chamado agora de Din Grogu. Então, é bonitinho, é fofinho, né? Só que faria, na minha opinião, faria mais sentido ser Grogu Djarin, mas ficaria feio pra caralho, né? Então, dá pra entender. E aqui nós temos um momento de choque, foi o momento que mais me impressionou nesse episódio, no sentido de futuro, porque o Grogu se aproxima das Águas Vivas de Mandalore e ele sente alguma coisa. Ele sente o mitossauro que tá lá nas profundezas dessas águas. E o mitossauro acorda. A gente já tinha visto em O Livro de Boba Fett e em outras ocasiões, anotem isso que eu estou falando agora, porque é muito importante para o futuro. Que o Grogu, ele tem uma sensibilidade no uso da força em relação a criaturas selvagens, né? Ele mostrou isso com o Rancor em O Livro de Boba Fett, mostrou já em outras ocasiões, e agora ele mostra com o mitossauro, porque ao se aproximar das Águas Vivas de Mandalore, ele sente o mitossauro e ele acorda o mitossauro de uma forma pacífica, né? O mitossauro calminho, abre o olho ali de boa. E qual outro usuário da força que tem essa capacidade sensível perante as criaturas selvagens? O Ezra Bridger. E o Ezra Bridger vai chegar na série da Ahsoka. Então, eu tenho pra mim que o Ezra e o Grogu vão acabar se encontrando em algum momento desse Mandoverse aí no futuro, até porque o filme vai juntar todas as séries e esses personagens todos devem estar juntos, e eu acho que isso vai ser muito benéfico pro futuro do Grogu como um Jedi. Eu acho que o Ezra vai acabar percebendo essa habilidade sensível do Grogu e vai acabar aprimorando isso tudo, treinando ele enquanto os dois batalham. Não é que o Grogu vai pro Ezra igual ele foi pro Luke. Não, vai ser durante as aventuras mesmo, durante esse combate contra o Troll, que o Grogu vai ganhando, recebendo conselhos do Ezra, mais ou menos como foi pro Ezra com o Kanan Jarrus lá. Eles faziam as paradas dele e no tempo livre eles treinavam. Acho que o Ezra vai fazer a mesma coisa com o Grogu. E aí o Grogu vai se sagrar sim esse Jedi Mandaloriano que vai governar o povo de Mandalore rumo às suas maiores glórias, montado, domando o mitossauro, porque o Grogu consegue fazer isso de uma forma não na base da força, mas na base da sua conexão com a força no sentido de energia, não da capacidade física dele. Essa é a parada. O Grogu vai ser esse Jedi Mandaloriano, isso a gente já tava falando muito, só que essa sensibilidade dele com essas criaturas é que vai fazer com que ele dome o mitossauro, e isso será muito amplificado quando ele encontrar o Ezra no futuro desse Mandoverse. O Ezra já está confirmado na série da Ahsoka. Então essa também é uma conexão muito forte que a gente tem pro futuro deste universo, dessa era no universo Star Wars. E aí, né, o Din Djarin ele se despede da armeira e da Bo-Katan. A Bo-Katan vai governar os Mandalorianos agora sem o Darksaber, ela não precisa dele para governar. Essa arma vai ser sim consertada porque é visualmente muito foda, né? Os Mandalorianos teriam um sabre deles e é o Darksaber, que é uma parada única, né, uma lâmina única e tudo mais. Então é muito interessante visualmente falando também e não vai ser descartado. E o Din Djarin tem que levar o Grogu em suas aventuras e continuar seguindo a vida que ele segue. E aí ele chega numa das bases da Nova República e a gente entende agora o que ele vai fazer. Ele vai caçar os remanescentes do Império. Só que nessa ceninha que ele chega lá para conversar com o Tiva, nós temos um easter egg, nós temos a presença de Dave Filoni como um dos guardas ali da Nova República. O Dave Filoni
Filoni, ele usa esse chapéu de cowboy dele aí e não dá pra esconder. Quando o Din Djarin, ele entra no bar e ele olha assim pra frente, tem um chapéu de cowboy ali, você fala na hora que é o Dave Filoni. A cena é muito rápida, mas dá pra ver ele na hora. O Dave Filoni, pra quem não sabe, é o cara que ao lado do Jon Favreau começou todo esse universo. Ele fez as animações de Clone Wars e Rebels, o cara manja muito de Star Wars e ele aparece nesse episódio bem rapidinho. E é bem legal de ver, e aqui a gente vê o que o Din Djarin vai fazer da vida, que é caçar os remanescentes do Império, principalmente aqueles caras que a gente viu no Conselho das Sombras, todos aqueles lords imperiais que estavam conversando com o Moff Gideon. Essa é a missão do Din Djarin, é uma missão muito grandiosa, é uma parada que vai ser difícil, mas a gente sabe que ele gosta disso, ele aguenta e ele não suporta o Império. Se tem uma coisa que o Din Djarin odeia mais do que ele odeia droids, é o Império, e ele vai caçar esses remanescentes. E isso é muito empolgante pro futuro e pode sim colocar ele na rota da Ahsoka de novo. Caçando os remanescentes do Império, ele vai chegar em algum momento no Gilad Paleon e vai chegar em algum momento também no Troll. Então ele vai sim cruzar os caminhos com a Ahsoka de novo, e tudo isso vai levar para esse evento final que será resolvido no filme do Dave Filoni, um filme que deve chegar lá para 2027. Então a série tem muito tempo ainda para desenvolver essa história. E também uma coisinha final é que em Nevarro, onde o Din Djarin se instalou ali com o Grogu não dá paz para aqueles sapos de um olho, e o novo xerife de Nevarro é o IG-11. O Din Djarin conseguiu as partes que ele precisava para refazer a memória do droid ali, e aqueles Babu Freakzinho lá conseguiram recriá-lo. Então agora ele voltou, é a voz do Taika Waititi, o diretor de Thor Ragnarok e tudo mais, e ele está de volta agora para proteger. A gente sabe que o IG-11 ele é forte, né? Ele tem uma força ali, sei lá, para rivalizar com o próprio Din Djarin. Ele se enfrentaram e o Din teve muitas dificuldades nessa treta. Então é um bom xerife e o Din Djarin tá lá instaladinho. É um bom final para essa série, e é um final que deixa muitas portas abertas para o Din Djarin, para o Grogu, que eles vão juntos caçar os remanescentes do Império, e também para esse grande universo que agora será continuado na série da Ahsoka, que chega em agosto deste ano. Se inscrevam no canal, mandem esse vídeo para os amigos de vocês, e por favor, se vocês gostaram do conteúdo, deixa o seu curtir, porque ajuda a chegar em mais pessoas. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.